Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Queridos irmãos, hoje é quinta-feira, dia 29 de junho de 2023. O evangelho de hoje é de São Mateus, capítulo 7, versículo do 21 ao 29. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática e faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Naquele dia muitos vão me dizer: Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos, não foi em teu nome que expulsamos demônio, e não foi no teu nome que fizemos muitos milagres? Então lhes direi publicamente: jamais vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo, que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes e os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu. E a sua ruína foi completa. Quando Jesus acabou de dizer essas palavras, as multidões ficaram admiradas com seu ensinamento. De fato, ele ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, o evangelho de hoje, que encerra o Sermão da Montanha, que começou lá no capítulo 5, com as bem-aventuranças, hoje encerramos, o São Mateus encerra, Jesus encerra o Sermão da Montanha, nos falando: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará nos reinos dos céus, mas o que põe em prática a vontade do meu Pai que está nos céus. Esse é o verdadeiro caminho daqueles que querem um dia estar vivendo a eternidade no reino que foi preparado para cada um de nós. Como devemos caminhar nessa vida, peregrinando nessa vida, olhando a eternidade no reino dos céus? Com Jesus nos dá o caminho nesse encerramento do Sermão da Montanha. Quem põe em prática a vontade do meu Pai, que estás nos céus. Não basta a gente falar Senhor, Senhor, falar tantas coisas bonitas e não colocar em prática o ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, dar o testemunho verdadeiro daquilo que se fala. Porque senão Jesus vai dizer, como ele continua, muitos vão dizer: Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos? Não foi em teu nome que expulsamos o demônio? Não foi em teu nome que fizemos muitos milagres? E assim vemos tantas pessoas desse jeito, agindo como os fariseus. Como Jesus bem disse em outra passagem do Evangelho: esse povo me louva com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Jesus diz muito bem: jamais vos conheci, afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Quem usa o nome de Jesus para pegar um evangelho que não é de nosso Senhor Jesus Cristo, não dá testemunho verdadeiro, Jesus não dará testemunho dele no juízo. Jesus vai dizer: não vos conheço. E assim tem tantas pessoas, tantas denominações por aí, que fazem milagres, profetizam, expulsam demônios, né? E dizendo que é em nome de Jesus. Na verdade, é em seu próprio nome, em seu próprio interesse,
assim pela vaidade, pelo orgulho, como faziam os mestres da lei e os sumos sacerdotes, os fariseus, no tempo de Jesus. Jesus vai completar essa mensagem de hoje, nos falando: aquele que ouve as minhas palavras e a põe em prática é um homem prudente, é um homem preparado. Preparado para quê? Para as adversidades da vida, pelas angústias, pelos problemas, pelos sofrimentos, por tudo aquilo que irá passar na vida. Mas aquele que tem a perseverança e a fé de caminhar, colocar aquilo em prática que Jesus nos ensina, é como um homem prudente, é um homem sábio, é como aquele homem que constrói a sua casa da sua vida, sobre a rocha que é o Cristo Jesus, sobre a pedra angular que é nosso Senhor Jesus Cristo. Pode vir as aflições, as angústias, as dores, os sofrimentos desse mundo, que são esses ventos e tempestades que irão sacudir a casa da nossa vida, mas nós estamos bem alicerçados no amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus vai dizer que aquele que não põe em prática aquilo que Jesus ensina é como um homem sem juízo que constrói a casa sobre a areia. Por isso nós vemos tantas pessoas no nosso tempo vivendo a depressão, vivendo as angústias da vida, porque colocaram a sua casa, construíram a casa da sua vida sobre a areia, ou seja, nas coisas do mundo. E as tempestades vêm para todos, para aqueles que estão preparados, caminhando com Cristo, construíram a casa sobre a rocha. A casa ficará de pé, mas aquele sem juízo, que deposita toda a sua fé, todas as suas fichas nas felicidades do mundo, essa sua ruína será iminente. Jesus nos chama para vivermos verdadeiramente o seu amor, a sua felicidade, que é a vida eterna no reino de Deus. Ali todos se admiravam com Jesus, porque Jesus ensinava com autoridade. Verdadeiramente, Jesus é o mestre dos mestres. Jesus é a verdade e a vida para aqueles que querem viver a vida eterna no reino de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.